Prezados alunos e alunas, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos de volta para mais um estudo sobre o livro de Jó. Hoje aprenderemos que na teologia de Elifaz só os pecadores sofrem e então veremos se isso corresponde à realidade da totalidade da palavra de Deus. Dessa forma, a partir dessa aula, iniciaremos o estudo da teorização que os amigos de Jó começam a fazer acerca da calamidade vivenciada pelo patriarca. Aquilo que era para ser uma visita solidária acaba por se tornar um período de reflexão teológica a respeito do sofrimento alheio. O objeto dessa reflexão é identificado com a inquietante pergunta: por que Jó está sofrendo? Uma possibilidade, de acordo com a crença comum da época, era que Jó teria cometido algum pecado para estar naquele estado. Ou seja, se há sofrimento, é porque um homem pecou? Só os pecadores sofrem? Essa verdade, ou é verdade, que esse dogma se aplica a toda e qualquer situação? O texto áureo de hoje é retirado de Jó, capítulo 4, versos 7 e 8. Assim diz a palavra de Deus. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. A verdade prática ensina que, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 4, versos 1 a 8, em Jó capítulo 15, versos 1 a 4 e depois no capítulo 22, versos 1 a 5. Pare aqui e leia essas passagens. Ou então, espere nossa reflexão, assim você pode ler os textos com mais informações. Na aula anterior, vimos o lamento de Jó. Na continuação, veremos que o lamento de Jó não fica sem resposta. Dessa forma, temos o tema de hoje, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? A partir de hoje, daremos início ao estudo da parte principal do livro, os diálogos de Jó com os seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar, que vai de Jó 4:1 a 25, verso 6. Podemos dividir esse quadro do livro, emoldurado pelo prólogo e pelo epílogo, em pelo menos 3 ciclos de diálogos entre Jó e os seus amigos. O primeiro ciclo vai do capítulo 4, verso 1, a o capítulo 14, versos 22. O debate tem uma sequência: Elifaz, Jó, Bildade e Jó, e Zofar e Jó. O segundo ciclo começa em 15:1 e termina no capítulo 21, verso 34. Sua estrutura é Elifaz e Jó, Bildade e Jó, Zofar e Jó. O terceiro ciclo de diálogos refere-se ao trecho de 22:1 a 25, verso 6. Ele está organizado da seguinte maneira: Elifaz, Jó e Bildade. Essa estrutura nos ajudará na melhor compreensão desses diálogos. Ok? Depois do lamento de Jó, Elifaz, provavelmente o mais velho dos 3 amigos, usando um paralelismo típico da poesia hebraica, capta o problema de fundo de todo o livro. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Jó, capítulo 4, verso 17. Na concepção de Elifaz, o homem não pode impor condições a Deus, pedindo-lhe explicações sobre suas ações. Portanto, ainda que Jó continue gritando e xingando, Deus não lhe responderá, nem mesmo que um ser celeste interceda a favor do moribundo. Jó precisa aceitar do Senhor a correção que certamente será passageira. Assim, surge uma pergunta teológica que atinge o âmago da
situação de muitos. Neste mundo, só quem comete pecado sofre. O justo não sofre? Muitas pessoas possuem a mesma percepção teológica de Elifaz. Trata-se da justiça retributiva, que, embora presente na Bíblia, nem sempre essa justiça consegue dar conta de toda a realidade. Esse é exatamente um dos motivos da redação do livro de Jó. O livro deixa claro, desde o início, que o sofrimento que aflige o patriarca não tinha relação com algum pecado cometido no passado. Este é um ensino bíblico muito importante, uma vez que nos impede de proferir julgamentos precipitados em relação ao sofrimento do próximo. Na verdade, nem julgamento precipitado e nem julgamento algum, mas especialmente o precipitado, uma vez que a teologia de Elifaz nunca morreu e, tendo atravessado os séculos, ainda persiste em meio àqueles que creem no Deus de Israel como nós. Para Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Mas a história do patriarca contrariou esse ensinamento e, além disso, atacou o pensamento religioso de sua época. A história de Jó feriu a ortodoxia que deveria guardar. Por isso, é bom verificar as respostas que Jó dá a cada acusação de Elifaz. Para melhor compreensão, necessitamos ver os 3 eixos do seu pensamento teológico, expostos no capítulo 4 ao 5, no capítulo 15 e também no capítulo 22. Mas o pilar do seu argumento teológico está no primeiro discurso, ou seja, Jó, capítulos 4 e 5. Aqui, Elifaz defende a justiça retributiva, que era um pensamento comum na literatura sapiencial. No segundo discurso, em Jó 15, o argumento de Elifaz é em favor da tradição religiosa de seu tempo, enquanto que no terceiro discurso, capítulo 22, facilmente percebemos que ele coloca em relevo a transcendência divina. Nesses 3 eixos, nos quais se firmou a sua argumentação com Jó, está a teologia de Elifaz. Vejamos, primeiro, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Estamos diante da lei da semeadura e da colheita. As primeiras palavras que Elifaz dirige a Jó demonstram a cordialidade à maneira oriental. Com certo cuidado, Elifaz pede permissão para falar. Ele respeita a etiqueta oriental e a cortesia dos círculos acadêmicos. O inconformismo de Jó, diante da calamidade que se abateu sobre ele, incomodou Elifaz. Elifaz está convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Portanto, o homem colhe o que plantou. Elifaz pergunta: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? No capítulo 4, verso 7. Neste versículo, temos o ponto de partida da argumentação de Elifaz e o centro de gravidade do primeiro eixo da sua teologia. O inocente não sofre e os justos não passam por reveses. Nessa teologia da justiça retributiva, Deus recompensa os bons e pune os maus. É uma espécie de lei de causa e efeito. Na exegese do Antigo Testamento, nós chamamos de nexo ato-consequência. Esse nexo afirma que a condição do ser humano depende de sua conduta. No versículo 8 do capítulo 4, ele faz ver confirmado esse dogma por conta de sua experiência pessoal. Sem dúvida, algumas vezes a origem da aflição do homem é enigmática, mas o dogma da retribuição individual é confirmado pela experiência. Jó é convidado a procurar em sua memória. No fundo, ele bem sabe que os homens retos nunca são exterminados. O vocábulo pereceu, no capítulo 4, verso 7,
traduz a palavra hebraica abad, enquanto o vocábulo destruídos é a tradução de kahad. O primeiro termo, abad, além de perecer, possui o sentido de arruinar. O segundo, kahad, destruídos, também significa afetado, desolado. Note que Elifaz usa os termos inocente, naqui, e sincero, no sentido de reto e achar, quando se dirige a Jó. Já vimos que o patriarca havia sido chamado por Deus de Yachar, ou seja, de reto, de justo. Se Jó se acha justo, então de onde viria o seu sofrimento, já que os retos não sofrem? Em Jó capítulo 4, verso 8, reforça o pensamento que expôs anteriormente, agora mostrando o reverso do que havia dito. Elifaz disse que os justos e inocentes não sofrem. Agora ele declara que o sofrimento atinge somente os maus. Essa afirmação, sem dúvida, provoca em Jó um tremendo desconforto, pois ele sabia onde esse argumento iria chegar. Elifaz estaria prestes a deduzir que Jó estava em pecado, pois o seu sofrimento era uma prova disso. Se ele não estivesse em pecado, não estaria sofrendo, pois somente os maus passam por calamidades. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. De fato, em alguns trechos, a Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo e por isso recompensa os bons e pune os maus, em Salmo 1, versículo 6. O Novo Testamento também atesta esse princípio. Pedro escreve em sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Mas ainda resta uma pergunta. Jó deve sofrer porque incorreu em alguma culpa? Cometeu alguma falha da qual ele não está absolutamente consciente ou não se lembra? Então vejamos a queixa de Jó. Na sua primeira resposta a Elifaz, Jó diz que a sua situação havia se tornado um fardo muito pesado. Jó era um homem angustiado e, em vez de ajudar, Elifaz diz que o zelo mata o tolo. Isso era matar de vez quem já estava morrendo. As palavras de Jó, portanto, devem ser vistas a partir da sua angustiante situação. A expressão inconsideradas ou precipitadas reflete, no caso de Jó, mais a forma impetuosa de ele falar. Era a linguagem do aflito, era a mesma linguagem usada pelo salmista. Elifaz não estava de todo errado, mas está equivocado quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Que se trata de uma lei universal ou então que se aplica a 100% dos casos. Tratava de parte da verdade, mas não de toda a verdade. A sua teologia não se aplicava ao caso de Jó. É como se ouvíssemos o sofrimento humano, aqui representado por Jó, dizendo: Elifaz, olhe para mim, considere a minha situação. Meus 10 filhos morreram. Elifaz, ouça, eu perdi tudo. Jó observa que não pode contar com seus amigos. Eles não estão dispostos a compartilhar com ele os seus sentimentos. Ele sente que está sozinho. Meus irmãos aleivosamente me trataram, diz o aflito Jó no capítulo 6, verso 15. A fala de Elifaz indicava isso. Elifaz havia dito que o Todo-Poderoso era quem estava disciplinando Jó. E de fato, no capítulo 6, versículo de número 4, Jó via como se as flechas enviadas por Deus tivessem sido encravadas dele. Jó conhecia Deus como a causa primeira de todas as coisas. Se algo aconteceu, é porque ele causou ou permitiu. Contudo, Jó desconhecia as causas secundárias que agiam nos bastidores. Nem tudo era ação direta de Deus. O adversário estava na trama.
Uma vez que ignorava esses fatos, o patriarca acreditava que o veneno que o atormentava vinha de flechas atiradas pelo próprio Deus. O silêncio de Deus vai deixar o patriarca inquieto, aflito e questionador. Mesmo assim, Jó não deixou de buscar a Deus. Ele clama: lembra-te de que a minha vida é como o vento. Por enquanto, Jó está apenas no começo de uma longa caminhada, mas ele já percebeu que terá de dar esses passos sozinho. Pelo menos os amigos não estariam ao seu lado. A fala do amigo Elifaz já sinalizou nessa direção. Deus não lhe falara nada. Daqui para frente, ele terá que se apoiar nos valores morais e espirituais que Deus havia lhe dado e que o tinham mantido de pé durante toda a sua vida. Em seguida, Jó se queixa a Deus, capítulo 7, versos 11 ao verso 21, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele diz: falarei na minha angústia do meu espírito, falarei na amargura da minha alma. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Até mesmo o Cristo, na agonia do Getsêmani, suplicou ao Pai. O escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19, nos mostra que podemos ter aquela ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Está angustiado? Sente amargura na alma? Busque a Deus com fé em Cristo, no poder do Espírito Santo. O segundo tópico trata dos pecadores no contexto da tradição religiosa. Elifaz prossegue em seu discurso e afirma: porventura dará ao sábio em resposta ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada se aproveitam? Nosso roteiro propõe uma compreensão dessa ortodoxia engessada. Perceba que até a ortodoxia pode ser mal utilizada. Na sua réplica, Elifaz critica a Jó. Ele acha que as palavras do patriarca depõem contra a tradição religiosa. Na verdade, todas as religiões possuem as suas crenças e os seus dogmas. Dizendo isso de uma outra forma, toda religião possui a sua tradição. Alguns autores lembram que todos nós somos frutos de alguma tradição. Quem professa alguma crença, quer queira, quer não, possui alguma tradição religiosa, mesmo aqueles que acham que não tem nenhuma. Nesse aspecto, dentro do cristianismo histórico, há a tradição católica, mas também temos a tradição protestante. E em mais de um século já temos a tradição pentecostal. Admitimos que a tradição não é um mal em si. Há boas tradições, assim como também há tradições ruins. As tradições funcionam como uma espécie de paradigma que dá forma àquilo que as pessoas creem ou aceitam como válido. Por isso é muito difícil romper contra uma tradição ou costume há muito tempo enraizado na cultura, principalmente uma cultura religiosa. Essa tradição acaba criando um imaginário social, ou seja, uma forma acrítica de enxergar as coisas. Uma forma de ver as coisas sem uma análise criteriosa. Não é propriamente uma cosmovisão, mas é uma visão fragmentada dos fatos. Infelizmente, muitos podem defender as suas crenças e pontos de vista, mesmo que nunca tenham refletido sobre eles. E era exatamente isso que estava acontecendo no contexto de Jó. É nesse aspecto que o livro de Jó vem como uma quebra de modelo ou uma quebra de paradigma. É por isso que se constitui em uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 16, Elifaz apela para a tradição como forma de validar o seu princípio teológico.
Em Jó 15, versos 9 e 10, Elifaz diz: Que sabes tu que nós não sabemos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que o teu pai. De acordo com Elifaz, ainda que Jó fosse um homem sábio, ele não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma da retribuição que ele estava negando. Nos capítulos 16 a 17, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo predominava na terra, mas o homem de Uz apela aos céus. Sua fé o leva a uma busca por respostas ao alto, à procura de quem possa defendê-lo. Em Jó, capítulo 16, 18 a 17, versículo 2, ele quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. O seu anseio por um mediador é um prenúncio do justo advogado Jesus Cristo. Hoje sabemos pela primeira epístola de João, capítulo 1, versos 5 e 7, e outros textos, que temos um advogado junto ao Pai. Sabemos que há um intercessor, um único intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jó como que antecipa a realidade de que um ser humano, por mais justo que pareça ser, só pode ser reconciliado com Deus mediante a crença no sacrifício expiatório do Senhor Jesus. Diante do novo discurso de Elifaz, Jó reclama novamente, mas ainda assim não blasfema contra Deus. E com isso chegamos ao terceiro tópico, os pecadores diante de um Deus infinito. No capítulo 22, Elifaz parece defender que Deus não se importa com o cotidiano humano. Em seu terceiro discurso, Elifaz apela para a transcendência divina para atacar a Jó. De maneira bem superficial, podemos dizer que a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa dizer que Deus está acima da criação, não é limitado por ela e nem faz parte dela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Você pode conferir isso em Jó, capítulo 22, versos 1 a 3. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que, por isso, Deus o havia abandonado. Mas, voltando aos capítulos 16 e 17, veremos que Deus caminha com os homens. Esses capítulos são reservados para as respostas de Jó ao segundo discurso de Elifaz. Alguns escritores antigos viam nessa expressão de Jó: Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos, registrada lá em Jó capítulo 16, verso 11, uma referência à paixão de Cristo, conforme aprendemos nos evangelhos. Jó faz essa referência à necessidade de ter alguém que intermediasse o encontro dele com Deus. E isso, mais uma vez, aponta para a mediação de Cristo. O fato é que Jó percebia em si mesmo como encurralado pelo seu amigo, que o responsabilizava pela situação que estava passando, sem levar em conta o que ele dizia. Jó tinha a certeza de que um mediador imparcial e justo, que parasse para ouvir a sua defesa, sem dúvida alguma, ficaria do seu lado. Ele faria o oposto de seu amigo, que o acusava de forma injusta, sem nem mesmo entrar no mérito dos seus argumentos. Em Jó 23, 1 ao capítulo 24, verso 25, o patriarca expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como Elifaz quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é sublime e pode fazer o que intenta. Mas esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, ainda que transcendente, também caminha com os homens, ou seja, é um Deus imanente. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus,
mas do caminhar de Deus com ele. Deus é o totalmente outro, mas há um perigo se não compreendermos corretamente a transcendência de Deus. Corremos o risco de que nossa crença em Deus seja transformada num simples deísmo. Jó diz: ele sabe o meu caminho. Mesmo sabendo que Deus estava oculto e em silêncio, Jó tinha a consciência de que o Senhor era um ser relacional. A maior expressão desse relacionamento se dá na encarnação do Logos, o Verbo de Deus, Cristo, Senhor nosso. Deus não estava distante a ponto de não conhecer o seu caminhar. No Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, encontramos a seguinte informação: é confortante crer que Deus está presente em toda a sua criação em forma única e pessoal. É sua singularidade que provoca a nossa adoração e é sua personalidade que nos permite crer em suas promessas de graça, em sua direção e cuidado. Acima de tudo, é a certeza de sua santidade que o coloca como o juiz moral do universo. Porque ele é santo, espera que nós também sejamos santos. E essa é a maior prova de sua imanência, Deus presente na vida de cada um dos membros do seu povo. Hoje estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que quando se negava a reconhecer que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. O que dizer de cada mártir, das vítimas de abuso e assassinato, do Filho de Deus, o inocente Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo? Aquele que não cometeu pecado, não conheceu o pecado, não tinha pecado. Sem merecer, ele foi pregado numa cruz e é ele quem diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A crucificação do Salvador é o exemplo clássico do sofrimento de um justo. É certo que existe uma lei da semeadura e da colheita, mas também há o caminho que Deus faz com os homens. Diante do sofrimento, Deus caminha conosco. E nem sempre o sofrimento na vida do crente é um acerto de contas. Por vezes, é uma oportunidade de amadurecer espiritualmente. Diante de tanto sofrimento, Jó começa a compreender a verdade de sua humanidade. O homem, nascido de mulher, tem a vida curta e cheia de tormentos. É como uma flor que se abre e logo murcha, foge como a sombra sem parar. Uma pessoa amadurecida no sofrimento é vista normalmente como mais autêntica e mais sábia do que alguém que apenas desliza por aí nessa vida. Que o Senhor nos faça compreender que, mesmo diante de nossos sofrimentos, mesmo diante do sofrimento de pessoas justas e inocentes, Deus não está tão distante da sua criação, a transcendência, a ponto de não se relacionar com ela. Mas também não está tão próximo, a imanência, a ponto de se confundir com ela. Dizer que Deus não tem nenhum prazer na luta do homem por uma vida melhor do que a existência, eis uma meia-verdade que se opõe à imagem de um Deus que ama e que julga, que intervém e que age entre os homens. Então, o contraste entre o entendimento de Elifaz, que via Deus de forma transcendente, com a resposta de Jó, que o via também de forma imanente, permite que se veja onde a teologia estava sendo mal aplicada. Uma teologia errada conduz a uma crença igualmente errada. No mundo tereis aflições, ensinou o Cristo. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele completa. Está sofrendo? Quer seja fruto de uma decisão mal tomada, quer seja resultado da situação social ou econômica, Jesus está à direita do Pai,
Ele quer interceder por você, Ele quer interceder por nós. O problema causado pela vicissitude da vida também ocorre. Deposite aos pés da cruz as suas angústias e sofrimentos. Ele tem cuidado de nós. O Deus que faz o seu caminho entre os homens, Jesus, é o Emanuel, Deus conosco. Na grande comissão ele diz: eis que eu estou convosco. Que Deus conforte o vosso coração, que o Espírito Santo o faça repleto de alegria, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.